sou Anne Patrícia Pimentel, professora da Rede Pública Municipal de Educação do Rio de Janeiro e tenho uma experiência na educação infantil, trabalhei tanto na rede privada quanto agora na rede pública e atualmente eu atuo no Instituto Helena Tchoff, que é o Centro de Referência de Educação Especial do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Márcia Gil, fui professora da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro por muito tempo, 32 anos, já me aposentei. E dois lugares que marcaram muito a minha trajetória profissional na Secretaria de Educação foram a Gerência de Educação Infantil e agora a última experiência no Instituto Helena Tchoff, o IHA, que é o instituto que cuida das questões da inclusão, onde eu tinha a tarefa de aproximar a educação infantil da educação inclusiva, começando a criar, então, alguma relação que nem sempre está tão estabelecida. Eu e Anne já trabalhamos juntas há algum tempo, desde a Gerência de Educação Infantil e agora, ultimamente, no IHA, sempre nessa temática que a gente ama tanto, né, Anne? Sim. Que é a educação infantil. Sim. E a educação infantil tem um papel importante nas aprendizagens e desenvolvimento de todas as crianças. Possibilita a ampliação das experiências dos diferentes sujeitos que dela participam, tanto as crianças na idade de 0 a 5 anos de idade, quanto os profissionais que lá atuam. Pois é, Anne, a educação infantil é um espaço muito importante, né? Porque é onde se encontram todas as singularidades e as diferenças entre as crianças. Nesse campo das diferenças, a gente inclui também as deficiências, os transtornos de desenvolvimento e até mesmo as crianças que têm altas habilidades. Então é um espaço de coletividade que permite trocas, que permite interações, nas quais, lógico, as crianças sempre saem ganhando. Além da convivência entre as crianças, a educação infantil é um lugar privilegiado para as aprendizagens, desenvolvimento integral de todas as crianças. E também nós consideramos a educação infantil um terreno muito fértil para a inclusão. Por quê? Porque é o espaço que agrega todas essas diferenças, essas singularidades e cada qual com as suas possibilidades, com as suas necessidades individuais e também com as suas potências. E isso é o que a gente chama tanto de inclusão, né? Eu gosto sempre de lembrar, todas as vezes que eu falo desse assunto, né, que a educação infantil, pela própria característica, ela é uma etapa onde a inclusão acontece, pelo menos a inclusão física, as crianças estão ali junto com as outras. Não há ainda, e a gente espera que nunca aconteça, essa ideia de segregar crianças por deficiência ou por qualquer outra questão. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala de inclusão, e a gente fala da escola de uma forma geral, e a gente fala de educação inclusiva, ela não se restringe à educação infantil. Ela está presente em todas as outras etapas da escolaridade. Mas a educação infantil tem essa característica, porque nós temos a possibilidade de investir significativamente naquilo que é a potência de cada criança. E nós entendemos que desenvolvimento é algo que é muito individual. Então a gente não trabalha com essa ideia de padrões de desenvolvimento. E com isso a gente consegue cada vez mais e melhor acolher as diferenças. É por meio das ideias e concepções que nós temos das crianças e suas infâncias que organizamos o nosso planejamento e a nossa prática pedagógica com ela, né? É esse olhar observador para cada criança que pode ser o revelador de caminhos, de possibilidades, de mediações de qualidade, fazendo com que essa criança avance nas suas possibilidades. Não é um laudo que vai nos dizer que o trabalho com aquela criança pode ser limitado. É o nosso olhar observador sobre o que a criança pode fazer, sobre as suas possibilidades, é que vai nos ajudar a organizar práticas pedagógicas que permitam que ela avance. E é por isso que quando a gente pensa em o que oferecer como trabalho pedagógico na educação infantil, lembrando o contexto da educação inclusiva, a gente vai sempre pensar naquelas experiências que têm significado para as crianças. Porque a criança que tem uma deficiência ou um transtorno ou alta habilidade, ela continua sendo criança. Às vezes a gente olha a deficiência primeiro, né? A gente foi educada assim, né? Mas na realidade a gente tem que olhar a criança primeiro. Então a gente tem uma criança e a gente tem que pensar em oferecer para ela, para essa criança, o que for melhor para a sua aprendizagem e para o seu desenvolvimento. Então,
Pensando assim, a educação infantil, na perspectiva inclusiva, ela acredita que todas as crianças são capazes, que todas elas têm uma potencialidade. Lembramos aqui do binômio cuidar e educar, que perpassa toda a prática pedagógica, e também lembremos dos eixos estruturantes, que são nas interações e nas brincadeiras que as crianças aprendem. Algumas crianças podem brincar de outras formas, mas o professor precisa mediar essas situações e criar possibilidades dentro das suas práticas pedagógicas para que as crianças brinquem e interajam. Exatamente, Anne. É aquilo que a gente vinha conversando, né? A gente tem que olhar para a criança antes da gente olhar para a deficiência. E criança, a gente estuda criança tanto, né? E nós sabemos que a principal linguagem das crianças, qual é? É a brincadeira. Então, mais uma vez, a brincadeira ganha um contorno extremamente importante se a gente está falando de aprendizagem e de desenvolvimento. A gente precisa, então, romper as barreiras que impedem a participação das crianças naquilo que é proposto, nas atividades que são colocadas, no ambiente que nós organizamos para acolhê-la. Então, guardem bem essa expressão. O que a gente precisa é eliminar essas barreiras. E aí, cada um tem que pensar como fazer isso no espaço e na ambiência de cada creche, de cada pré-escola. Incluir, né, Márcia, uma criança na educação infantil não significa colocar apenas para dentro. É preciso proporcionar experiências repletas de sentido, de significado para cada uma delas, né? E organizar, como a gente já aqui colocou e pontuou bem, as intervenções pedagógicas que contribuam para ampliar o conhecimento dessa criança, para ampliar as suas aprendizagens e proporcionar a cada uma experiências diferentes, significativas, que tenham sentido para aquele grupo. Pois é, e aí a gente para e pensa, né? Sempre aquela pergunta. Gente, eu vou perguntar para você também. Qual é o papel do professor no desenvolvimento da criança com deficiência ou com transtorno de desenvolvimento ou com altas habilidades? Qual é o nosso papel? Porque isso é uma pergunta muito importante para a gente responder, mas também não é simples, porque esse papel também não é único. A gente tem pistas, caminhos e a gente tem uma tarefa imensa pela frente, mas a gente precisa pensar como é que a gente atua diante de tantos desafios que as situações de crianças nos impõem. Às vezes a gente fica tão apavorado, né, quando chega uma criança, essa criança tem alguma deficiência, a gente pensa logo no que não é possível. E é justamente o exercício que a gente tem que fazer, né? Pensar o que é possível, lembrando que cada criança é única e que se receita de bolo não funciona para as crianças típicas, para as crianças com deficiência também não funciona. É o olhar para a individualidade, para a singularidade que vai nos ajudar a encontrar as respostas. Exatamente, Márcia. E é justamente esse olhar sobre cada uma, esse olhar sobre as possibilidades, né, que cada criança tem e que a gente acredita que as intervenções pedagógicas poderão influenciar de forma muito bacana. E aí outras questões também surgem. Sabemos que não é uma tarefa fácil. Isso que a Márcia colocou quando estamos diante de uma criança, né, que apresenta algumas necessidades específicas, aquilo ali realmente no primeiro momento pode ser uma situação mais difícil, mas precisamos olhar justamente para aquilo que é possível, pensar coletivamente. Questões que vão aparecendo no nosso cotidiano que podem ser coletivizadas no grupo. Você não precisa ter respostas para tudo, mas há necessidade de pensar em questões como essas e pensar com o colega, pensar com a gestão, que isso faça parte do projeto político-pedagógico desta unidade de educação infantil, a fim de que tudo isso que a gente pensa como possibilidade de atuação se tornem ações concretas no chão de cada unidade de educação infantil. E eu acho importante a gente ressaltar que as próprias crianças podem facilitar muito esse processo de inclusão, né? Então a gente fala, e a nossa discussão aqui está basicamente
nessa criança que é foco da educação especial, mas na coletividade, as outras crianças também ajudam, porque, gente, preconceito é uma coisa que está na cabeça muito mais dos adultos, né? Porque ele também é construído, né? É uma questão cultural construída. Então, as crianças ainda estão lidando com essa situação de uma forma bem diferente da nossa. Então, as crianças também podem nos ajudar bastante nesse processo. E aí vocês já viram, né? São muitas questões, né, Ania, que merecem ser muito mais discutidas e aprofundadas do que essa simples conversa que a gente está aqui, né? Então, por isso que a gente está fazendo um convite para vocês. No dia 21 de outubro, estaremos de novo juntos para conversar sobre essa temática. Possivelmente teremos um outro colega aqui conosco, né? Sim. Acho que um outro colega que faz parte do NEIP vai estar aqui também, que é o Maciel, conversando sobre essa temática. E eu acho imperdível. Anotaram aí a data direitinho? 21 de outubro, não é isso? Isso, não esqueçam, né? Isso aí, não vamos esquecer. Estaremos todos juntos. Até lá!